Noite após noite, ela capturava histórias que não eram dela. Mas naquela tarde abafada, enquanto ajustava a lente para fotografar mais um casal prestes a dizer sim, algo inesperado aconteceu. O noivo não sorriu. Não era timidez nem nervosismo. Era como se ele carregasse uma pergunta presa entre os lábios. Quando seus olhos encontraram os dela por um segundo a mais do que deveriam, a fotógrafa soube que aquele casamento carregava um silêncio estranho e perigoso. Por que um homem prestes a se casar olharia para outra mulher como quem procura ar? Porque havia algo nele que já não cabia mais na própria vida, e ela seria a primeira pessoa a perceber isso com clareza. E por que a fotógrafa sentiu um arrepio diferente ao registrar aquele instante? Porque, no fundo, reconheceu nos olhos dele o mesmo vazio discreto que ela escondia há anos atrás da câmera. Ele tentou sorrir para a noiva, mas o gesto saiu torto, quase triste. Ela, do outro lado da lente, capturou esse detalhe como quem recolhe uma verdade caída no chão. Não deveria significar nada. Não poderia significar nada. Ainda assim, quando ele se aproximou para ver a prévia das fotos, os dois ficaram perto demais, numa distância onde respirações contam mais que palavras. A intenção era apenas profissional, mas o silêncio entre eles se tornou o primeiro sinal de que algo inevitável havia começado. Aquela semana seguinte ao ensaio parecia ter um clima próprio, como se as horas tivessem ficado mais densas desde o momento em que os olhos dele encontraram os dela. A fotógrafa tentou seguir com a rotina no estúdio, editando imagens de outros casais, ajustando luz, limpa-lente, revisando contratos, mas cada gesto parecia suspenso por algo que ela ainda não sabia nomear. A cena do noivo olhando para a prévia das fotos, aquele meio sorriso que não pertencia à noiva, voltava à sua mente como uma fotografia que não queria ser arquivada. Ela tentou ignorar. Não conseguiu. Na quarta-feira à noite, quando já estava fechando o estúdio, ouviu batidas suaves na porta. Não eram batidas de alguém apressado, tampouco de alguém que fosse passar por ali por acaso. Quando abriu, encontrou o noivo parado diante dela, segurando um envelope com a expressão de quem tentava justificar algo antes mesmo de falar. Você disse que poderia me mostrar outras opções de edição. Achei que estivesse por aqui. Ele evitou encará-la diretamente, mas a tensão nos ombros o entregava. Não havia edição a ser discutida. Ele sabia. Ela sabia. Ainda assim, abriu a porta. E ele entrou como se atravessasse uma fronteira que até então só existia no silêncio entre ambos. No estúdio escuro, iluminado apenas pelas luzes brandas das telas, ele se aproximou da mesa onde ela trabalhava. O silêncio se instalou entre os dois de forma tão clara que parecia ter forma própria. Ela abriu algumas fotos no monitor, exibindo ajustes que, na verdade, estavam perfeitos desde a primeira versão. Ele observou por alguns segundos, e sua voz saiu baixa. Você viu, não viu? Que eu não estava ali de verdade. A frase pairou no ar, frágil. Ela respirou fundo, sentindo que qualquer palavra dita naquele instante poderia mudar o curso daquela história. Eu vi algo que você tentou esconder. Só isso. Ele finalmente olhou para ela, e foi um olhar cheio de coisas que não deveriam existir entre duas pessoas que não tinham nenhum direito de se desejar. Ele se sentou na poltrona do canto, passando a mão pelo rosto como quem arranca máscaras invisíveis. Eu não sei por que estou te dizendo isso, não te conheço. Mas faz semanas que eu não consigo dormir direito, e naquele dia você me viu de um jeito que ninguém vê. Ele deu uma risadinha curta, sem humor. Nem ela. A fotógrafa sentiu o peso das palavras dele afetando algo dentro dela que preferia manter fechado. Ela sempre foi boa em ler emoções em rostos alheios, mas havia algo novo ali. A sensação incômoda de se tornar confidente de um homem comprometido com outra mulher. Era errado, era perigoso, era inegável. Por que está se casando? Perguntou sem pensar, surpreendendo a si mesma.
Ele não reagiu com irritação. Ao contrário, pareceu aliviado pelo questionamento direto. Porque era o que fazia sentido, porque era o que todos esperavam, e porque eu achava que amor era estabilidade. Seus dedos tamborilaram no braço da poltrona, inquietos. Mas quando você apontou a câmera para mim, percebi que estabilidade não significa vida. Ela engoliu seco. Sentiu a garganta apertar com uma sensação que não deveria ter surgido. Ele se inclinou um pouco para a frente, como se buscasse algo que tivesse deixado cair entre os dois. E você? Ele perguntou. Por que parece tão distante quando fala de casamentos? Como se conhecesse esses sentimentos por trás das fotos, mas preferisse não tocá-los. O ar ficou mais quente. Ela pensou em mentir, mas estava cansada de esconder o próprio coração. Porque eu vejo mais despedidas do que começos. Casais que sorriem para a câmera, mas não um para o outro. E depois de um tempo, eu comecei a achar que amar era uma ideia bonita demais para ser real. Ele a estudou em silêncio, como se quisesse entender cada camada que ela guardava atrás da postura calma. Gostaria que fosse real, sussurrou. Ela não respondeu. Não precisava. As horas avançaram, e nenhuma luz artificial parecia suficiente para afastar a proximidade crescente entre os dois. A conversa se estendeu sem direção, tocando temas que pessoas estranhas nunca deveriam compartilhar tão rápido. Medos antigos, expectativas que perderam sentido, o tipo de solidão que mora dentro de quem tenta viver sempre no automático. Às 3 da manhã, quando ele finalmente se levantou para ir embora, ficou parado na porta por um instante, como se estivesse esperando que ela dissesse algo que justificasse voltar. Ela segurou a moldura da porta, sentindo um impulso que não se permitiu nomear. Se vier de novo, não venha mentindo para si mesmo. Ele assentiu devagar, com o olhar que carregava honestidade e perigo na mesma medida. Eu não menti nenhuma vez, desde que entrei aqui. Quando a porta se fechou, o estúdio pareceu maior e vazio demais. A fotógrafa sentiu que algo havia sido tirado dela, ou colocado, e que aquela noite marcaria o início de encontros que nenhum dos dois teria coragem de impedir. As conversas noturnas se tornariam mais frequentes, mais íntimas, mais arriscadas. E a cada visita, o silêncio entre eles revelaria verdades que ambos tentavam esconder do mundo inteiro. Mas já não havia volta. Não depois daquela madrugada em que os dois encontraram, um no outro, o tipo de confissão que só nasce quando a escuridão é grande o suficiente para proteger o que não deveria existir. As noites seguintes transformaram-se em uma espécie de ritual silencioso entre eles. Não havia combinações, mensagens ou desculpas previamente preparadas. Ele simplesmente aparecia. Às vezes antes da meia-noite, às vezes quando a cidade já dormia inteira. A fotógrafa, embora tentasse manter certa distância emocional, já sabia reconhecer o som de seus passos no corredor antes mesmo da porta se abrir. Era como se o corpo dela tivesse aprendido a antecipar aquela presença que não devia ansiar, mas ansiava. Cada encontro deixava marcas sutis no ar do estúdio. Um café esquecido sobre a mesa, um casaco pendurado na cadeira, um sorriso que não aconteceu plenamente, mas que quase aconteceu. Eles se moviam como duas pessoas tentando fingir que eram apenas amigos, embora ambos soubessem que a amizade jamais explicaria a forma como os olhares ficavam presos tempo demais. Uma noite, pouco depois das 2 da manhã, ele estava sentado no chão, encostado na parede, observando uma sequência de fotos que ela havia tirado de um casal idoso. Ele mantinha a testa franzida, como se estivesse tentando decifrar algo que doía. Ela percebeu. Eles ainda se amam? Ele perguntou sem tirar os olhos da tela. Sim, pelo menos demonstram isso quando acham que ninguém está olhando. Ele assentiu, pensativo. Queria saber como é isso. Amar sem medo de perder, sem hesitar. Ela ficou em silêncio. Esse tipo de frase
Era uma borda perigosa entre eles, uma linha que, se ultrapassada, mudaria tudo. E tinham caminhado tão perto dessa linha que já era difícil saber onde pisavam. Você já amou assim? Ele insistiu, desviando o olhar para ela. A pergunta a atingiu de forma inesperada. Ela pensou nas histórias que já havia testemunhado por trás da câmera, nas promessas que via se desfazerem nas entrelinhas, nos casais que sorriam apenas para a fotografia, como se a imagem pudesse salvar o que o coração já havia perdido há muito tempo. Não, respondeu. Nunca encontrei alguém que fizesse meu coração ficar tranquilo. Ele soltou uma risada curta, amarga. O meu nunca ficou tranquilo, nem quando escolhi me casar. O peso daquela confissão pairou entre eles. A fotógrafa sentiu uma mistura de pena e irritação por ele viver preso a uma escolha que não refletia seu próprio desejo. Mas também havia uma pontada de algo ainda mais perigoso. A ideia de que ela começava a fazer parte da hesitação dele. Você ainda vai seguir com o casamento? Perguntou, tentando manter a voz firme. Ele fechou os olhos por um momento, como se buscasse coragem para dizer algo que vinha adiando. Eu prometi. E ela merece alguém que não a deixe no altar. Alguém que ame o que ela representa. A resposta fez um nó se formar na garganta da fotógrafa. Não era ciúme, nem posse. Era a percepção de que ele falava como um homem que escolheu um caminho por dever, não por sentimento. E essa diferença era cruel. Mas você ama ela? Arriscou. Ele abriu os olhos e a encarou com sinceridade crua. Eu acho que amei a ideia de ter uma vida estável com alguém. Mas o amor mesmo, não é isso que eu sinto. Ela desviou o olhar imediatamente. O silêncio se instalou, denso, como se os dois tivessem dito mais do que pretendiam. A respiração dele ficou pesada e por um segundo ela teve medo de que ele fosse se aproximar demais, mais do que já estavam emocionalmente. É errado me abrir assim, ele murmurou, mas estar aqui com você faz tudo parecer menos sufocante. A fotógrafa se sentou ao lado dele no chão, sem tocar, deixando apenas alguns centímetros entre os corpos. Uma distância pequena, perigosa, carregada de tudo o que não podia acontecer. Você não precisa se machucar para fazer alguém feliz, disse ela, quase num sussurro. E você? Ele devolveu. Você também se machuca para evitar sentir? Ela prendeu o ar. Aquela pergunta atingiu um ponto que ela tentava esconder até de si mesma. Havia anos que não se permitia aproximar de ninguém. Talvez por medo. Talvez porque acreditava que certas dores eram mais fáceis de carregar sozinha do que arriscar perder alguém de novo. Eu me acostumei a não esperar nada, respondeu. Assim dói menos. Ele virou o rosto na direção dela, estudando cada traço. Você merece alguém que faça você esquecer de se proteger o tempo todo. As palavras criaram um silêncio diferente. Não era desconforto, era expectativa. Algo no ar se ajustou, como se uma porta invisível tivesse se aberto. Ela sabia que precisava parar aquilo antes que passasse do ponto, antes que se tornasse impossível voltar atrás. Mas quando levantou a cabeça para respirar, percebeu que ele também estava lutando contra algo. A tentação, o medo, a vontade de abandonar todas as escolhas feitas por obrigação. Uma chuva fina começou a bater na janela, preenchendo o ambiente com um ruído suave. Ele finalmente se levantou, devagar, como se cada movimento exigisse força. Eu preciso ir, disse, mas não saiu. Ficou parado perto da porta, indeciso. Então vá, ela respondeu, mesmo sabendo que sua voz saíra fraca demais. Ele hesitou, muito. Depois deu meio sorriso, triste, resignado, desejoso, e saiu sem olhar para trás. A fotógrafa ficou ali, sentada no chão, sentindo o peso de tudo o que não disseram, mas que já queimava entre eles com força suficiente para mudar o mundo de ambos. E pela primeira vez, ela percebeu que o amor sentido é indomesticável, enquanto o amor escolhido é uma prisão com portas abertas que poucos têm coragem de atravessar.
A manhã seguinte chegou pesada para ele, como se tivesse passado a noite inteira lutando contra algo dentro do próprio peito. E, de certa forma, tinha. A proximidade que dividira com a fotógrafa deixara marcas mais profundas do que qualquer palavra dita. Ele acordou com a sensação de que havia cruzado uma fronteira invisível, ainda que nenhum dos dois tivesse se tocado. O silêncio que carregava agora tinha outro tipo de peso, um que exigia escolhas. A noiva percebeu imediatamente a mudança. Ela não era boba. Conhecia os gestos dele, as pausas, o olhar que ficava distante quando algo o inquietava. Durante o café da manhã, ela perguntou se estava tudo bem. Ele respondeu que sim, mas a resposta soou frágil. Ela deixou passar, mas seu olhar permaneceu preso nele de um jeito que fez seu estômago se revirar. Era apenas a ponta de algo que ele sabia que não conseguiria esconder por muito tempo. Naquela noite, ele decidiu não ir ao estúdio. Era preciso distância, espaço suficiente para reorganizar a mente. Só que por algum motivo que não conseguiu explicar para si mesmo, seus passos o levaram exatamente para onde disse que não deveria voltar. A porta estava entreaberta e a luz suave que escapava dali parecia chamá-lo. Quando entrou, encontrou a fotógrafa sentada na mesa, as mãos entrelaçadas, respirando como quem tentava se manter firme. Ela levantou o olhar e foi impossível ignorar a preocupação em seus olhos. Não uma preocupação possessiva, mas aquela que nasce quando alguém importa mais do que deveria. Eu achei que você não viria hoje, ela disse, sem reprovação, apenas constatando o óbvio. Eu também achei. Ele tirou o casaco, mas não avançou. Ficou perto da porta, como se respeitar a distância fosse a única coisa que ainda conseguia controlar. Eu tentei ficar longe, mas não consigo. A confissão pairou entre eles, carregada de algo urgente e indomável. Ela se aproximou um passo, hesitante. Isso está te machucando, e não só a você. Ele passou a mão pelos cabelos nervoso, como se estivesse prestes a encarar algo que vinha evitando há semanas. Eu preciso te contar uma coisa. Ela esperou. Ele buscou coragem. A data do casamento foi antecipada, 2 meses a menos. A voz saiu baixa, quase trêmula. E eu não sei como dizer isso sem parecer um covarde, mas me sinto preso numa escolha que já não tem nada a ver comigo. O impacto da frase atravessou o estúdio como um vento frio. A fotógrafa recuou um passo, como se o corpo tentasse absorver a notícia antes da mente. Você vai seguir com o casamento mesmo assim? Eu não sei. Ele riu de nervoso, uma risada curta e dolorida. Eu deveria. É o certo, não é? Cumprir a promessa. Ser o homem que ela acredita que eu sou. Ela desviou o olhar, apertando a moldura da mesa com força. E quem você realmente é? A pergunta o atingiu fundo. Pela primeira vez, ele encarou a verdade sem fugir. Um homem que não consegue parar de pensar em você, que entrou naquele estúdio para ajustar fotos e acabou encontrando o que nem sabia que procurava. Ela fechou os olhos, sentindo o ar ficar denso demais. Você não pode dizer isso. Não assim. Não dizer não vai mudar o que sinto. Ele caminhou até ficar a poucos passos dela sem tocá-la, mas perto o suficiente para deixá-la sem ar. Eu tentei apagar, tentei me distrair, tentei convencer a mim mesmo que isso é apenas uma fuga. Mas não é. O silêncio que se instalou ali era mais que tensão. Era verdade crua, despida, impossível de esconder. Ela respirou fundo, tentando se manter firme. E o que você acha que vai acontecer se continuar vindo aqui? Se continuar dizendo essas coisas? Eu sei o que vai acontecer, ele respondeu com uma sinceridade que queimava. E é exatamente isso que me assusta. Ela deu um passo para trás, tentando recolher o próprio coração antes que se partisse. Você vai destruir alguém. Ele entendeu de imediato. Você está falando da minha noiva ou de você? A pergunta ficou no ar, pesada como uma confissão. Ela não respondeu,
E talvez não precisasse. Ele se aproximou só mais um pouco. A respiração quente, o corpo tenso, o olhar pedindo algo que não ousava verbalizar. Se eu seguir com o casamento, passo o resto da vida pensando em você. Se eu desistir, destruo tudo o que já construí. E não sei o que dói mais. A fotógrafa sentiu os olhos arderem. A voz saiu fraca, tremendo. E eu fico onde nessa história? No meio dos escombros? Ele fechou os olhos, vencido. Você é o motivo dos escombros existirem. O silêncio seguinte não tinha saída. Era a fronteira que, se atravessada, não teria retorno. Ela se afastou devagar, como quem precisa fugir de um incêndio. Então, talvez seja a hora de parar, antes que a verdade destrua a gente demais. Ele deu um passo à frente. Ela deu 2 para trás. Não me peça isso, ele disse, a voz embargada. Mas ela precisou pedir. Pare de vir aqui. Ele a olhou como quem perde algo que nem chegou a ter. Voltou-se para a porta, respirou fundo e, pela primeira vez, saiu sem hesitar. Quando a porta se fechou, ela sentiu a destruição começando. Não era barulho, era silêncio. O tipo de silêncio que só existe quando 2 vidas se afastam por medo de se tocarem. E ao fazer isso, machucam tudo ao redor, com uma força que jamais imaginaram carregar. O primeiro amanhecer depois do confronto parecia suspenso no ar, quase tímido, como se o sol hesitasse antes de atravessar as janelas altas da propriedade. Helena despertou sem saber ao certo se havia dormido ou apenas fechado os olhos para fugir dos pensamentos que a perseguiam desde a noite anterior. O corpo ainda carregava o peso da revelação, mas algo dentro dela permanecia inquieto, uma mistura de medo e desejo de finalmente saber quem era naquele lugar onde o passado insistia em respirar através dela. Tomás, por sua vez, havia passado a madrugada zanzando pelos corredores. Ele não conseguia esquecer o modo como Helena o olhara quando descobriu a verdade, não com acusação, mas com uma dor contida que o atingira como se fosse ele o responsável por tudo. E talvez, de certo modo, fosse. A insistência dele em aproximá-la da memória de Elisa havia alimentado exatamente o tipo de ferida que ela mais temia carregar. Quando Helena desceu as escadas, encontrou Tomás sentado diante da lareira apagada, as mãos entrelaçadas, como alguém que tenta impedir a própria alma de se desfazer. Ele ergueu o olhar devagar, como quem teme uma sentença. Eu não sabia se você apareceria hoje, ele confessou. Eu também não, ela respondeu com sinceridade que surpreendeu os dois. O silêncio entre eles não era o mesmo das últimas semanas. Antes era um intervalo cheio de desejos não ditos. Agora era um terreno delicado onde qualquer palavra poderia romper algo que ainda buscava forma. Tomás se levantou. Cada passo na direção dela parecia difícil. Helena, eu não queria que você fosse puxada para um passado que não é seu. Eu só... Ele respirou fundo, procurando coragem. Eu fiquei cego tentando recuperar o que perdi. E quando percebi que você não era uma lembrança, mas alguém que poderia me salvar de mim mesmo, foi tarde demais. Ela engoliu o que ardia na garganta. Eu precisava ouvir isso. Ele passou a mão pelos cabelos, exausto. Eu não quero que você seja um substituto. E também não quero que você vá embora, achando que eu a enxerguei pela primeira vez só depois de perder o controle. É você que está aqui agora. E isso importa mais do que qualquer fantasma. Helena sentiu o peito afrouxar. Aquela era a primeira vez que ele falava sem tentar proteger a própria dor. A honestidade dele soava imperfeita, mas real, como tudo o que finalmente começava a existir entre eles. Tomás, eu não sou Elisa, ela disse pela primeira vez sem tremor. Mas eu posso ser alguém que caminha ao seu lado, se você quiser que eu caminhe como eu sou, e não como alguém que o destino devolveu. Ele se aproximou em passos lentos, como se temesse espantar a possibilidade que brotava ali. Eu quero você.
Só você. A compreensão veio como um sopro quente, desarmando a última defesa que Helena mantinha. Ainda assim, havia outra verdade que precisava ser dita, mesmo que doesse. Eu também quero você, Tomás. Mas se ficarmos juntos, vai ser porque escolhemos isso. E não porque o silêncio nos empurrou um para o outro. O olhar dele se enterneceu. Então vamos aprender a falar. Ele sussurrou, como se fosse um pacto. Helena sentiu uma risada pequena escapar. Uma que parecia ter estado presa há dias. Não prometo ser boa nisso. Nem eu. Tomás tocou o rosto dela com delicadeza. Mas podemos tentar. Juntos. Ela fechou os olhos apenas por um instante, deixando que o toque dele preenchesse o que as palavras ainda não alcançavam. Não era um gesto urgente nem carente. Era o gesto de quem finalmente começava a compreender que o amor não nasce completo. Ele precisa ser construído, reparado, cuidado. Quando abriu os olhos, encontrou o homem que tanto a confundira e ao mesmo tempo tanto a libertara. O que acontece agora? Helena perguntou quase num sopro. Agora? Ele deslizou o polegar pela pele dela. Agora nós fazemos o que deveríamos ter feito desde o início. Vivemos o presente. Ela respirou fundo, sentindo o peito aquecer. E deixamos o passado descansar? Juntos, ele confirmou. Helena apoiou a testa na dele. Tomás, eu ainda sinto medo. Eu também, ele admitiu sem hesitar. Mas se a coragem for só a decisão de ficar mesmo quando o medo grita, então eu fico. A frase o surpreendeu tanto quanto a ela. Não era grandiosa, nem polida, mas era verdadeira. E pela primeira vez, Helena percebeu que talvez fosse exatamente essa franqueza que sempre procurara. O tipo de amor que não precisa de perfeições ou promessas infinitas, apenas presença. Ela tocou o peito dele devagar, sentindo o ritmo firme do coração que antes lhe parecia distante. Então ficamos, murmurou, e falamos, quando precisarmos falar, ou quando quisermos. Ele completou sorrindo pela primeira vez em dias. Os dois permaneceram ali, próximos o bastante para sentir o calor um do outro, sem pressa para preencher o silêncio. Porque agora, aquele silêncio não era fuga, era lar. E foi assim que Helena e Tomás descobriram que o amor também nasce onde as palavras ainda não sabem existir, mas desejam aprender, juntos.